Bom, senhores, dando continuidade então às nossas revisões sobre direito de família, hoje agora, nesse momento, nós vamos então trabalhar a questão do casamento propriamente dito e as suas várias particularidades. Tá? Num primeiro aspecto, o conceito de casamento não tem previsão expressa no Código Civil, mas nada mais é do que uma forma de constituição de vínculo matrimonial seguindo ditames expressos previstos no Código Civil e criando direitos e obrigações relativas a essa união, quando se constitui então o que a gente chama de família matrimonial, antigamente chamada de família legítima. Então, o casamento hoje, pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, porque é dado o mesmo tratamento. A finalidade, então, do casamento nada mais é, com base no artigo 1513, a instituição dessa família matrimonial que vai acarretar as questões normais do desdobramento de formação de uma família, que seria geração e criação de filhos, legalização de relações sexuais, prestação de auxílio mútuo, não só financeiro, mas também psicológico, o estabelecimento de alguns deveres, como fidelidade, consideração mútua, respeito, a criação relativa à atribuição do nome de um cônjuge no outro, a adoção do sobrenome de um cônjuge no outro, que é algo que é facultativo, e assim você tem então algumas particularidades, que é a obrigatoriedade da monogamia. A realização desse casamento só pode se dar se houver livre convencimento e livre manifestação no momento da celebração. E a partir daí, nós temos a formação, então, com base numa teoria mista, de um ato complexo que é o autocasamento, que é parte contrato, parte instituição. Tá bom? Falando sobre isso, a celebração do casamento é um ato essencialmente solene, tem que cumprir uma série de requisitos, tá? Com base nisso, só é válido aquele casamento que tenha preenchido todos os requisitos de celebração, que estão lá no 1533 a 1535, e o consentimento dos nubentes sem qualquer vício. É importante ressaltar que nós temos várias espécies de casamento. Tá? Nós temos um casamento religioso, nós temos um casamento religioso com efeito civil, nós temos um casamento civil, nós temos um casamento putativo, nós temos um casamento consular, né? Então nós temos que trabalhar alguns aspectos. Primeira coisa, casamento religioso que é feito em qualquer templo ou em local particular, mas que o celebrante seja um ministro religioso, só é considerado casamento para o direito brasileiro como válido se esse ministro religioso tiver algum convênio com algum cartório de registro civil para que esse casamento tenha duplo efeito, que senão nada mais é do que uma bênção, uma mera celebração que não vai ter um reflexo civil propriamente dito, tá bom? Então, para ter um casamento válido no âmbito civil, é obrigatório um procedimento chamado habilitação. Se não houver habilitação, automaticamente esse casamento não pode ser realizado com vínculo civil. Então, para ter essa habilitação, que é um procedimento vinculado à lei dos registros públicos, obrigatoriamente você tem que apresentar os documentos básicos, que é um documento se você nunca casou na vida, sua certidão de nascimento, que fica retida. Se você já foi casado, você tem que apresentar uma certidão de casamento com averbação de divórcio. Se você é viúvo, você tem que apresentar a certidão de óbito do seu cônjuge, tá? E caso você seja menor de 18 anos e maior de 16 anos, precisa da autorização dos pais ou dos seus responsáveis, tá? Além disso, precisa que duas testemunhas assinem no cartório que conhecem vocês e que eles expressamente apontam que não tem nenhum óbice para que vocês se casem. Isso é uma questão meramente burocrática, na prática você vai chamar seu melhor amigo, seu parente próximo para poder assinar que não tem nenhum impedimento. Tá? Além disso, você tem que apresentar um comprovante de endereço no domicílio do cartório. Tá? Se forem nubentes que moram em cidades diferentes, cada um apresenta seu documento de endereço. Por quê? Porque tem que ser publicado editais para qualquer pessoa que tenha algum óbice na cidade onde residem os nubentes. É o chamado editais de proclamas. Tá bom? E temos ainda uma particularidade que
Se vocês quiserem casar em regime diverso da comunhão parcial de bens, que é o regime legal desde 2003, janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil, precisa ser feito um pacto antinupcial por escritura pública, na qual vocês vão fixar todas as questões patrimoniais desse casamento, inclusive algum regime diverso da comunhão parcial. Nós temos basicamente 4 regimes de bens do direito brasileiro: comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens, que pode ser por força de lei ou convencionada, e o regime final dos aquestos, que nós vamos comentar quando falar de regimes propriamente ditos. Tá? Além disso, precisa ser apresentado, dependendo do vínculo de parentesco entre os cônjuges, uma certidão que garanta um certificado de um exame de pré-nupcial, para demonstrar que não há nenhum impedimento biológico do casamento. Isso só é exigido hoje caso o vínculo de parentesco dos cônjuges seja de colateralidade em terceiro grau, ou seja, tio e sobrinho. Ok? Basicamente é isso, tá? Certo? Os requisitos, tanto para casamento hétero como homoafetivo, são os mesmos. Não muda nada, tá? Junto a essa documentação toda, é feito uma pesquisa e a publicação desses sinais de proclamas por 15 dias. Se ninguém apresentar nenhuma objeção, o Ministério Público vai dar um parecer favorável pelo casamento, o juiz vai determinar a expedição de um certificado de habilitação. Com esse certificado de habilitação, você tem 90 dias para casar, ou no próprio cartório, ou outro local indicado pelos nubentes. Na prática, normalmente você já vai no cartório, já fala que quer casar no cartório, você já marca uma data e hora e pronto, já está tudo certo. Só tem algumas particularidades quando esse casamento é feito numa igreja ou num espaço de festa, um local de eventos, que aí você tem que indicar a data e hora. Por quê? Porque tem que ver que juiz de paz vai estar disponível para estar lá no momento da celebração, se for civil, e se for religioso com efeito civil, o celebrante saiba que tem que estar naquela data e hora naquele local para celebrar o casamento. Lembrando que, se as pessoas forem comprovadamente pobres, esse procedimento de habilitação é gratuito. Só que normalmente isso acontece quando tem aquele casamento comunitário, né? Porque se for casamento isolado, normalmente você vai ter que pagar as taxas. Então vocês vão observar que tem muitos casamentos que são feitos no próprio cartório no sábado de manhã. Aí chama lá um pianista, chama carro de carro, põe uma limusine para tirar foto, faz um monte de coisa, até para garantir um pouquinho mais de luxo nessa celebração, ok? Observando que, se por algum acaso quem casar precisar de consentimento dos pais responsáveis, caso haja divergência entre os responsáveis, o juiz é que vai dirimir essa situação, tá bom? Há alguns exemplos de dispensabilidade desses proclamas no caso extremo, por exemplo, se for crime de casando, porque o estuprado casando com o estuprador, etc., ou caso que tenha um iminente perigo de risco de vida, que aí, pela urgência do casamento, se dispensa os proclamas. Okay? Mas não é todo mundo que pode casar. Você pode, às vezes, estar até numa união estável, não positivada, registrada em cartório, mas para casar existem alguns impedimentos. Por exemplo, né, não podem casar as pessoas que têm o vínculo de parentesco na linha reta. É proibido. E colateral até segundo grau. Então você não pode casar, né, tanto por afinidade quanto por vínculo de consanguinidade. Pai não pode casar com filho, avô não pode casar com neto, né, sogro não pode casar com nora, sogra não pode casar com genro, não pode casar irmãos, mesmo bilaterais ou unilaterais, não podem casar. Isso é garantido para garantir uma eugenia, né? Uma proteção às famílias e a questão de uma possível prole que pode vir com sérias deficiências fisiológicas, tá bom? Lembrando que se você pode casar com seu cunhado, depois que você divorciou da sua esposa, pode, não tem problema, ou cunhada, não tem problema nenhum. Agora, irmãos não pode de jeito nenhum. E tio e sobrinho precisa do exame pré-nupcial. Tá? Lembrando que essa questão dessa vinculação a uma proibição de caráter biológico por consanguinidade ou por afinidade estende aos adotantes. Então, o adotante não pode casar com o adotado, né? O irmão adotado não pode casar com o irmão biológico do adotante. Então, isso porque existe a mesma paridade. Tá? Existe também impedimento. Pessoa casar não pode casar de novo. Então, somente se você for casado, primeiro você divorcia para poder casar. Tá? Existe um outro impedimento que é quando o cônjuge sobrevivente
tenta casar com quem foi condenado por crime doloso contra a vida contra o seu consorte. É para evitar, por exemplo, o conluio entre amantes para matar um dos cônjuges para poder os dois ficar juntos depois. Tá? Isso garante também, é extensível às uniões estáveis. Então essas são as que a gente chama de impedimento absoluto. Se houver um casamento em pessoas incluídas nessa situação, o casamento é nulo, totalmente nulo. Tá? Agora, existe uma situação que o casamento ele é válido, porém cria um bloqueio patrimonial. Obrigatoriamente, esses cônjuges têm que se casar com regime de separação obrigatória de bens. Quando que acontece isso? Essas hipóteses estão lá no 1523 do Código Civil. A primeira hipótese, a viúva ou divorciada que casa com outra pessoa com menos de 10 meses. Ela tem que simplesmente comprovar que não está grávida do anterior, do falecido ou do ex-marido. Por quê? Senão, como é que vai saber quem que é o pai e a mãe? Apesar que hoje, né, a medicina hoje garante que você tem que saber se está grávida ou não com menos de 3 meses. Mas isso é uma cópia do Código de 1916. A mesma coisa é o viúvo não pode casar de novo. Se casar, ele vai ter que ficar no regime de separação total de bens se ele não tiver feito o inventário do falecido. E a mesma coisa para quem é divorciado, se não tiver feito a partilha de bens. Por quê? Para garantir direitos patrimoniais dos filhos, tá? Não haver confusão patrimonial, tá bom? Então essa é a particularidade. Um outro ponto interessante é uma parte com as questões de anulabilidade. Tem um tipo de anulabilidade que mudou de lugar, que era o casamento de menor de 16 anos sem autorização dos pais. Hoje não pode mais. Então o artigo 1520 foi alterado há um ano atrás, pela lei 13.811. Então menor de 16 anos não pode casar de jeito nenhum, mesmo que tenha ficado grávida. Tá? Hoje, casou com menos de 16 anos, é nulo, não é mais anulado, tá bom? E nós temos outras hipóteses de anulabilidade. Essas hipóteses de anulabilidade normalmente estão vinculadas com algum vício do consentimento. Ou seja, se você casou porque o pai está ameaçando casar porque você, né, atrapalhou a vida da filhinha querida dele, né? Se há um vício de consentimento, se é menor de 16 e maior de 18 e casou sem autorização dos pais ou do responsável tentando forjar alguma documentação, né? Se é casamento por procuração e a procuração foi revogada antes do casamento, mas não deu tempo de acontecer, de souber da revogação e mesmo assim casou, tá? Se quem casou era incompetente, ou seja, é uma questão de territorialidade. E não é que ele não podia ser celebrante, ele só é incompetente. Coisa muito comum. Tem gente que faz habilitação em Goiânia e casa num salão de festa lá em Aparecida. A priori o casamento é anulável, mas se ninguém falar nada, convalida. Tá? Porque todos os prazos de anulabilidade são decadenciais. Passou o prazo, ele convalida. E normalmente existe também uma causa de anulabilidade quando há um erro essencial contra a pessoa do outro. Por exemplo, você casou com uma pessoa que você não sabia que ele tinha algum problema, quer seja de ordem pessoal ou de ordem fisiológica. E aí, porque se você soubesse, você não teria casado. Tá? Então tem muitas hipóteses nisso, por exemplo. Pessoa que é criminoso e você não sabia, pessoa que mentiu sobre uma particularidade sua e depois você descobriu e se soubesse não tinha casado. Uma questão de uma doença contagiosa, por exemplo. Você casou com alguém que não sabia que ele era contaminado pelo vírus do HIV. Aí, por quê? Porque às vezes se soubesse não teria casado. Porque você não pode esconder situações dessas. Tá? E também há a questão de algum defeito físico que pode criar um obstáculo, como coitofobia, né, que é impotência, tem muitos casos aí, tá? De que podem, porque é algo que se você soubesse, provavelmente você não teria exercido esse direito de escolha, tá bom? E nós temos também alguns casos de casamento inexistente. É aquele que é feito sem qualquer manifestação de vontade, ou celebrado por autoridade totalmente incapaz. Por exemplo, juiz não pode casar ninguém, juiz de direito não pode casar ninguém, delegado não pode casar ninguém, promotor não pode casar ninguém, qualquer pessoa do povo não pode casar ninguém. Quem pode casar é ministro religioso num casamento com efeito civil, que tem autorização por um cartório, ou um juiz de paz. Bom? Então, a grande diferença entre anulabilidade e nulidade de casamento é que toda questão de nulidade tem efeito ex tunc, que retroage a data de celebração e pode entrar a qualquer tempo, por qualquer pessoa interessada, inclusive o Ministério Público.
No caso de honorabilidade, os prazos são decadenciais, estão lá no 1560. Então, só, né, se você casou com pessoa que não podia manifestar sua vontade, você tem 180 dias. Por exemplo, você casou chapadão, cheio de cachaça na cabeça, você nem lembra como é que foi a celebração. Se você depois ficou, mas eu casei, eu não sabia, você pode entrar com anulação. O problema é, você não pode ter consumado o casamento. Se consumou, já era. No caso de incompetência da autoridade celebrante, você tem 2 anos. No caso de erro essencial contra a pessoa, você tem 3 anos. E no caso de coação é 4 anos. Mas em todas as hipóteses, você coabitou com seu cônjuge, já era. Não cabe mais a ação anulatória. Existe uma outra particularidade, que é em questão de, né, esses impedimentos. Se você é uma pessoa que conhece os dois e sabe que tem algum impedimento, quer seja absoluto ou relativo, você tem antes da celebração para manifestar isso. Não precisa falar lá na hora da celebração. Apesar que muita gente acha, né, o que acontece nesses filmes de Hollywood, né? Ah, tô casando. Aí na hora, fala agora ou cale-se para sempre. Aí aparece sempre um barraco lá no meio do casamento, né? No Brasil, se acontecer isso, o casamento é automaticamente interrompido e não pode continuar. De jeito nenhum, mesmo depois que for uma brincadeira de mau gosto. Porque há indício de ter um problema. É a mesma coisa, na hora da celebração, você fala, ah, tô com dúvida se você não falar o sim. Se acontecer isso e a autoridade celebrante perceber, o casamento tem que ser interrompido na hora. Pode acontecer numa outra data, mas naquele momento não pode acontecer mais. Tá bom? Então, toda celebração do casamento é algo muito técnico, muito sério. Tem que ser feito, em regra, portas abertas. Exceto, obviamente, por quê? Para garantir uma publicidade. Então, no cartório, é a porta aberta. Agora, no espaço de festa, você tem que garantir que tem uma quantidade mínima de convidados para verificar, né, esses presentes, vão testemunhar a celebração e vão validar que você quis casar com o seu cônjuge do livre espontânea vontade, manifestou, preencheu todos os requisitos. Ou seja, todas as formalidades foram respeitadas. Não tem esse casamento, ó, um casa à distância do outro. Ou casa por procuração, ou casa presencialmente. Tá? E aí tem que ter uma quantidade mínima de testemunhas, dependendo do tipo de casamento. Tá bom? Então, se o casamento for feito em cartório, tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Se o casamento for realizado numa casa particular e algum dos nomeados é analfabeto, tem que ter 4 testemunhas. Se for em um local, né, onde um dos clubentes está com alguma doença grave, tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Se for um casamento ocupativo, ou seja, o cara não está só com doença grave, está morrendo, aí não tem como chamar a autoridade celebrante, tem que ter 6 testemunhas e as 6 perante o juiz tem que confirmar que os dois casaram com livre e espontânea vontade, porque senão o casamento não é convalidado. Tá bom? Então nós temos então o casamento civil comum, que é feito em cartório, com no mínimo 2 testemunhas perante um juiz de paz. O casamento religioso com efeito civil, que é feito perante um ministro religioso, ou numa igreja, ou num espaço reservado, que tem que também ter no mínimo 2 testemunhas, desde que haja a prévia habilitação, porque se for feito na igreja sem habilitação, é um casamento religioso comum, que aí sim os nubentes, se quiserem converter em civil, tem que requerer a habilitação. Você pode casar por procuração, caso um não more naquela localidade, desde que essa procuração seja feita por escrito em cartório, não pode ser procuração particular, tem que ser procuração pública, dando poderes expressos para a pessoa casar em seu nome. Ela pode ser revogada a qualquer tempo, até antes da celebração. Se revogou antes da celebração, o casamento é anulável, como nós já vimos. Temos o casamento consular, que é aquele feito um brasileiro ou 2 brasileiros em outro país que queiram casar conforme as leis brasileiras, certo? Que é feito perante um cônsul, lembrando que é cônsul mesmo, não pode ser que esse cônsul honorário ou honorífico, tá? Tem que ser realmente cônsul. E o casamento ocupativo, que é feito quando o cara está para morrer, um dos deles estão para morrer, e aí tem as 6 testemunhas que tem que confirmar o casamento, tá? Lembrando que uma modalidade de casamento muito comum é chamado de casamento putativo, é aquele que todo mundo acha que está casado, mas na verdade não está. Muito comum no interior, né, aquelas pessoas que casaram, né, no meio do século passado, tem só aquela foto no quadrinho redondo, mas não tem certidão, não tem documento nenhum. Todo mundo sabe que eles estão casados, mas na verdade não tem nada efetuado. Então, ou porque ou o casamento é nulo, ou tem uma causa de anulidade, mas ninguém sabia do problema, e é contraído de boa fé. Certo? Esse é o chamado casamento putativo. Em regra, a eficácia dela é ex nunc, não afeta direitos adquiridos, tá? Mas
essa putatividade reconhecida garante certos direitos, porém eles não poderiam estar casados de jeito nenhum. Ok? Então é importante a gente verificar que tudo que envolve casamento existe uma série de solenidades, e essas solenidades existem para garantir um cumprimento mínimo aos requisitos previstos em lei. Ok, senhores? Bom, e aí, só uma particularidade em relação a essa parte das causas de nulidade e anulabilidade é tomar um cuidado dentro dessas hipóteses o respeito aos prazos, principalmente nas questões anuláveis, porque aí nós temos um ponto aí interessante que é a possibilidade de convalidação, certo? Daqui a pouco damos continuidade, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas questões relativas aos efeitos do casamento. Até daqui a pouco, senhores.